No vídeo de hoje eu trouxe o tema como se tornar um facilitador de treinamento. Se você quer aprender, não sai daí. Aline, como se tornar um facilitador de treinamento? Eu já fui facilitadora de cursos profissionalizantes, ainda sou nos meus cursos, nos meus treinamentos, e eu aprendi muito durante essa trajetória aí da minha vida. E eu sei que tem muitas dúvidas, né? Quem pode ser um facilitador? O que é que eu preciso? Como começar? E para começar, eu gostaria de tirar essa dúvida. O que é ser um facilitador? É quando você leva um conteúdo para facilitar, simplificar, auxiliar e ajudar na jornada de aprendizado dos aprendizes, né? Dos alunos, dos treinandos, no ambiente escolar, no ambiente profissionalizante ou no ambiente corporativo. Então, o facilitador, ele difere de outros profissionais justamente porque ele tem essa mentalidade de facilitar, de não ser o centro do processo. O centro do processo é o aluno. Então, o facilitador, ele vai apenas facilitar caminhos e possibilidades para que esse aluno, para que esse treinando, aprendiz aprenda, tá? Aquele conteúdo de uma forma fácil, tranquila, acessível e que ele leve para a vida. Não apenas decore ali naquele momento e esqueça no segundo, no mês posterior. O livro referência, gente, que eu escolhi foi esse aqui, Facilitação, um jeito de ser. Eu amei esse livro. Ele traz uma didática completamente diferente, bem propício ao que nós estamos estudando aqui. Então, o autor, que é o Alexandre Moreno, ele traz uma organização, assim como ele colocou na capa, ó. Ele organiza aqui a ideia. Então, ele traz músicas, né, que tem letra, que tem referência. Ele traz um conceito diferente chamado ACP, Aprendizagem Centrada na Pessoa. Eu amei. Ele trouxe também algumas metáforas, sabe? Alguns comparativos do que ele entende o que é a educação. Tem uma parte que ele fala que é necessário abandonar a cela de aula, porque infelizmente hoje ainda existem muitas celas de aulas e não sala de aula, onde as cadeiras são extremamente desconfortáveis, onde o professor está só despejando ali informações no seu aluno, onde não existe uma troca, onde não existe um combinado, onde um excessivo de conteúdo para que o aluno decore e saiba as respostas no dia da prova, e isso, na opinião de Alexandre Moreno e na minha opinião, não faz sentido algum. Muitas vezes professores que não buscam uma capacitação, grades curriculares extremamente defasada, lá de quando inaugurou o curso, não houve uma atualização. E tudo isso é tão prejudicial, né? Porque mata o poder criativo ali do aluno, né? Você bloqueia o poder criativo. Muitas vezes aquele aluno tem um potencial enorme para outras disciplinas, para outras áreas, né? E acaba que você vai minando, vai matando ali o potencial de estudo, né? O gosto por estudar. No meu segundo período agora de psicologia, nós tivemos acesso a um professor que eu acredito que ele tem a metodologia centrado na pessoa, o método ACP. É um professor que é querido, né? É um professor que é bem quisto, ele combina as coisas com o aluno, ele tem uma metodologia completamente diferente. Ele não tá lá para fazer daquele conteúdo amedrontar você, né? Muito pelo contrário, eu falto muito na faculdade, mas quando eu preciso faltar na segunda-feira, eu falo, não, meu Deus do céu, não dá. Porque segunda-feira é a aula de anatomia, eu preciso assistir. Então, assim, é uma pessoa que te conquista, que te ensina pra vida. Engraçado porque eu tava na academia, eu agachando e eu senti uma dor no meu joelho. Aí a minha personal disse assim, Aline, você tá sentindo a dor exatamente aonde? Eu falei, na patela, porque eu tinha aprendido na aula de anatomia. Então percebam que não é um decoreba somente para aquele momento e para executar a prova. Você leva isso para o dia a dia. Quando não existe ali um sentimento de pertencimento, de coletividade, né? Você não sente vontade de aprender. Então, como eu já passei por diversos métodos, diversos professores, eu também, gente, eu erro muito. Eu até anotei aqui uma gafe que eu já cometi para dividir com vocês, né? Várias gafes, na
verdade, mas eu trouxe uma hoje em específico. Quando se tem essa simpatia, fica mais fácil, mais gostoso de aprender. Então eu tenho uma professora que eu desisti da disciplina dela, vou pagar depois, em um outro momento, porque é muito desconfortável, né? Uma pessoa muito comunicação violenta, a gente não podia tirar uma dúvida que era um fora. Então isso é muito desagradável, né? Você acaba perdendo a vontade de estudar. Como eu estou num momento que eu não preciso eu tenho outras coisas para fazer, então eu me sinto perdendo tempo, né? Quantos alunos não se sentem perdendo tempo também? Então, no meu curso no Viver de Consultoria de RH, eu e minha equipe montamos um projeto chamado Open Office, onde nós fazemos a captação do zero para sentir exatamente o que eles sentem e saber contornar as objeções. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes o mestre, né, o facilitador que deveria ser ali na frente, ele já passou pela sala de aula faz muitos anos. E aí, às vezes não se reciclou, ou então fez uma pós-graduação que também faz muitos anos, e não entendeu ainda que existe uma abordagem completamente diferente e que a metodologia mudou, gente. Hoje está todo mundo no mundo online, de uma forma tão específica, que você precisa tornar a aula presencial, não é gaiatice, não, é uma aula dinâmica, onde todas as pessoas participem, seja um ambiente seguro para você compartilhar uma experiência, onde você tem a oportunidade de falar e não só tá enchendo os ouvidos, né? Onde só os lábios falam e os ouvidos apenas são abastecidos. E entender, no momento de levar o conteúdo para a sala de aula, o que é que vai fazer sentido e o que é que não vai fazer sentido para esse aluno, porque cada aluno aprende de uma forma completamente diferente, né? Cada aprendiz, melhor dizendo, que eu prefiro essa palavra, aprende de uma forma completamente diferente. Então, Aline, como se tornar um facilitador? Primeiro, pergunte-se o porquê que você quer trabalhar como facilitador, né? Você quer facilitar o que e para quem? São as 3 perguntas, né? O seu porquê, e você vai facilitar o que e para quem. Outro ponto é você não compartilhar crenças, né, políticas, ideológicas, preconceituosas. E eu sei que isso é difícil, mas a gente precisa fazer um esforço diário. Gente, eu tive um professor que inacreditável, assim. Eram crenças ideológicas, políticas, raciais, que eu ali, ouvindo aquilo, já venho de uma série de cursos, né, de faculdade, de pós-graduação, eu sentada ouvindo, a minha percepção foi: eu não quero que o meu filho tenha acesso a esse tipo de doutrina, né? A esse tipo de doutrinação. Por quê, Aline? Porque é muito feroz. Por exemplo, eu tenho 32 anos e eu já consigo diferenciar o que é a crença do outro, o que é um conteúdo que vai ser válido para mim. Mas tinha muitos colegas na minha sala de 17, 18 anos que foram doutrinados, né? Que acharam que aquilo que o facilitador, o professor levou para sala de aula era o certo, era o correto, né? Sem questionar, sem debater. Então, assim, uma das crenças que foram levantadas em sala de aula é que a profissão de psicólogo não dá dinheiro. Lógico que a profissão não vai dar dinheiro se o profissional não for bom, não se atualizar, não tem aí um espírito empreendedor ou intraempreendedor dentro das organizações. Então, quando eu me deparo com esse tipo de ideologia, isso me assusta. Falo, não, gente, não faz o menor sentido, né? Porque eu venho de um curso, Gestão de Recursos Humanos, que muita gente fala que é um curso para quem não sabe o que quer da vida. Graças a Deus eu tive grandes oportunidades, né? Hoje eu tenho o meu próprio escritório, o meu próprio negócio. Então tudo isso é muito de crença do profissional. Outro ponto é que temos muita responsabilidade na nossa fala, na nossa influência, no exemplo, na condução, né, da educação desses jovens, adolescentes, adultos, idosos, crianças. Não sei a área que você vai atuar, mas é de suma importância que você entenda qual é a sua responsabilidade. Quando eu comecei a minha carreira como trainee, lá de um curso profissionalizante na área de treinamento, gente, eu tinha muita preguiça de fazer as coisas e eu pedia trabalhos e trabalhos, um atrás do outro, para os aprendizes. E era preguiça minha, tá? Então eu não tinha como dar conta de fazer as coisas, então eu ficava pedindo as coisas para eles. Até que um dia uma aluna veio conversar comigo e falou assim: professora, falou das dificuldades dela, né? Ela falou assim: era tão
tão legal que isso fosse feito em sala de aula e a partir daquele momento eu parei com essa prática. Eu falei, pera, se eu não estou tendo tempo de elaborar algo de qualidade, por que eu estou pedindo isso para o outro? Por que eu estou pedindo isso para os aprendizes? Então, a partir de hoje, o que tiver ser feito de trabalho, de avaliações, de estudo dirigido, vai ser feito em sala de aula. E deu muito certo. Porque a partir do momento que você começa a escutar as pessoas que estão como centro principal daquele processo, você para de ter o centro para você, de achar que você é o espetáculo ali daquela sala de treinamento e quem passa a ser o foco é o outro. Então, se você quer se tornar de fato um facilitador, entenda esse processo, né? De como você precisa se comportar, de como você precisa enxergar as novas possibilidades de mundo, os novos postos de trabalho. Ai, Aline, mas as pessoas vão achar que é um mundo mágico e quando forem para o mercado de trabalho vão ver que não é nada daquilo. Cada um vai ter o seu momento de frustração e não precisa ser necessariamente dentro da faculdade, né? Dentro das universidades, dentro dos cursos profissionalizantes. Então, esses são ambientes de estímulo, né? Ambientes de aguçar a criatividade, não de bloqueio. Então, gente, esse foi o livro referência de hoje, Facilitação, um jeito de ser, né? Muito bom, inclusive, vocês encontram no site da Quality Mark, na editora, tá? Se você quiser aprofundar esse conhecimento, né? Eu tenho um curso chamado Treinamento e Desenvolvimento do Zero à Expertise, onde eu vou te ajudar, né? Você se preparar para entrar em uma sala de treinamento, seja presencial ou online, e você vai conseguir captar todo o conhecimento para entrar nessa sala de treinamento de uma forma muito mais preparada, de uma forma muito mais fortalecida. Começa a me seguir também no Instagram, lá tem muito conteúdo diário, tá? Tem muita coisa que eu posto por lá também, que não vem aqui pro canal. Então já começa a me seguir lá. Deixa teu like, se inscreve caso ainda não seja inscrito e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande beijo, até lá. Tchau, tchau.